Eu acho que tudo começou com uma ida minha a Brasília. Nós somos irmãs e nós moramos em cidades diferentes. Então, eu ia a Brasília todo mês, ou pelo menos a cada 2 meses, atender. Eu sou dermatologista, sou médica, dermatologista. E numa dessas idas a Brasília, conversando com a Dani teve uma ideia, né, de qual que era o curso inicial, Dani, que você falou. Primeiro ela falou, Renata, a gente podia fazer um curso online, eu tenho consumido muito cursos online, é tão bom. E aí eu também tinha consumido, né? Conta aí como que foi a sua ideia inicial, Dani. Na verdade eu acho que as coisas começam quando a gente aumentou a nossa proximidade de novo, né? A gente tem só 11 meses de diferença de idade, dormimos no mesmo quarto durante 26 anos, antes de eu casar. Eu casei 1 ano antes da Renata e dormimos juntos durante 26 anos. Então a gente se separou quando cada um foi ter o seu casamento, os seus filhos. Eu mudei de cidade e fui morar em Brasília, então a gente ficou, embora tivéssemos contato, claro, mas ficamos um pouco mais distantes, né? A vida acaba fazendo isso com a gente. Nesse período que a Renata voltou para Brasília, ela começou a estar em Brasília uma vez por mês e a gente, eram dias muito especiais, porque embora ela estivesse no consultório, eu estava casada com os meus filhos, mas era um dia que geralmente eu deixava a minha família para ficar com ela o dia todo no consultório. Então a gente tinha almoços que eram só nós duas, a gente tinha café, a gente tinha intervalos, que a gente começou a falar um pouco mais de quem a gente era, àquela altura da vida, quais eram as nossas dificuldades. Aí um afastamento, né, Dani? Você já está em Brasília há 16 anos? 15 anos. 15 anos. Então, tinha aí um afastamento de pelo menos uns 14 anos, morando em cidades diferentes, e a gente não tinha um contato tão próximo como a gente teve a vida toda, né? A gente está sempre conversando e muito em contato. Então, realmente, quando eu voltei, isso tem mais ou menos mais de 5 anos que eu passei a atender em Brasília, que a gente voltou a se aproximar mais, de estar mais juntos, de conversar mais, né? E nesses contatos, nesse meio tempo, aconteceu que eu comecei a ter várias dificuldades no meu casamento e me divorciei. E algum tempo depois, a Renata se divorciou. Então, a gente vê que a história da nossa vida tem vários pontos semelhantes. Nesse período também, a gente está falando aqui da parte pessoal, mas nós tivemos um desenvolvimento profissional grande, né? Eu fiz mestrado e doutorado em São Paulo, a Renata também fez mestrado em Ribeirão Preto. A Dani é graduada em odontologia, né? Então é formada, é dentista, e com pós-graduação na USP de São Paulo, né? Isso, então assim, a gente foi tendo esse desenvolvimento profissional junto com o pessoal. E aí, a essa altura, né, um tempo que a gente estava mais próximo, eu comecei a ter alguns problemas no meu casamento e posteriormente ela. E conversando nesses nossos encontros, a gente percebeu como a gente tinha semelhanças, né, nas nossas histórias, e mais do que isso, como isso era semelhante, se repetia na vida de muitas das nossas amigas que estavam na mesma faixa etária e que tinham essa mesma história. Já estavam bem desenvolvidas profissionalmente, né? Já estavam bem sucedidas profissionalmente, mas que pessoalmente talvez não estivesse assim. Então a gente começou Mas antes disso, peraí, lembra que quando você teve a ideia de a gente fazer um curso online, você estava com vontade de a gente dar curso de botox, de toxina botulínica, de preenchedores, porque eu já trabalho com isso há pelo menos 15 anos como dermatologista, e a Dani também faz nos últimos anos harmonização com preenchedores, com toxina botulínica, como dentista, né? E aí a sua ideia inicial, e a gente chegou a pensar nisso, né, Dani? Inicialmente a gente pensou, vamos trabalhar junto em alguma coisa, mas como nós morávamos em cidades diferentes, eu pensei, vamos fazer um curso então, em que a gente fala a teoria separada, você lá em Uberlândia, eu em Brasília, e depois a gente faz alguma coisa junto, uma parte do curso presencial juntas. E aí começou no assunto que é o nosso... do que a gente tem know-how e que a gente trabalha clinicamente. Mas as conversas foram evoluindo e a gente foi, ao invés de aumentar, né, ou dar uma prioridade nessa conversa do lado profissional, a gente surgiu esse despertar para
uma análise mais do lado pessoal. Essa vontade, assim, que eu falei, Dani, aí essa que você estava contando, né? Dani, a gente é inspiração para tantas amigas, primas, tantas pessoas, mulheres que convivem com a gente, e elas acabam se inspirando e falam isso pra gente. Falam, nossa, eu ainda quero ser assim, eu te admiro tanto, amiga, eu quero tanto, aprendo tanto com você. E aí a gente sempre foi conselheiras, né? Sempre fomos conselheiras das amigas, né? E eu acho que o divórcio também, né, está passando por esse momento que é um momento dolorido, é um momento difícil, é um momento de desafios, fez a gente começar a olhar muito pra gente mesmo, para as nossas dificuldades, para as nossas dores. E aí a gente começou a ter uma evolução pessoal muito grande e perceber como as nossas amigas ou pessoas outras que estavam próximas talvez precisassem de várias coisas que a gente estava aprendendo nesse tempo, porque a nossa troca era muito grande. Eu aprendi alguma coisa e na semana que a Renata estava aqui, a gente conversava muito sobre aquilo, né? Essa rede de apoio é importante. Eu sempre fiz terapia, desde os 15, 18 anos de idade, eu sempre fui muito questionadora. E aí fiz vários tipos de psicoterapia, eu como paciente, né? Fiz psicanálise, fiz gestalt, fiz musicoterapia. Então eu sempre busquei vários tipos de terapia e nos últimos anos isso foi muito intenso. Mas como você está falando, né, Dani? As perdas, as dores fazem a gente querer mexer alguma coisa. Eu acho que a perda do nosso pai, que foi em 2004, tá fazendo então 16 anos, ele teve um câncer, morreu com 59 anos de idade, era um pai assim, fora da média. Acima da média, um paizão, amigo, ético, carinhoso, afetuoso, uma pessoa, enfim, né? Um pai que nós tivemos um exemplo de homem maduro, adulto e trabalhador e tudo isso. E essa perda foi um marco muito importante na nossa vida. Eu lembro daquele momento de parar e pensar, peraí, o que é que faz sentido na vida? Né, não tem como passar por essa perda e não ter vivido tudo isso. Já são 16 anos, mas foi algo que realmente mexeu. E aí vieram outras situações, um casamento, eu tive 2 abortos, um com 18 semanas, bom, tô contando aqui tudo, mas assim, é pra contar que são situações, parece que quando tá tudo muito bem, as coisas estão funcionando e tal, a gente não para olhar para algumas coisas. E aí infelizmente, na dor que muitas vezes, ou nas perdas que muitas vezes a gente se olha e faz olhar pra nossa vida, né? Então assim, nos meus abortos, eu falei 2, né? Tive um, né? Tive um aborto. Depois eu tenho que entender isso. Bom, mas enfim, eu tive esse aborto em 2009 e que também foi muito doloroso, uma gestação planejada, desejada, e eu perdi com 18 semanas já de gestação. Depois disso eu tive uma gestação por ter um problema no útero, incompetência cervical, eu tive uma gestação que foi bem complicado, eu tive que fazer repouso absoluto, fiquei internada 76 dias deitada numa cama, tomando banho deitada, comendo deitada, nem sentava na cama. Então todas essas situações acabam nos desafiando, nos fazendo parar, literalmente parar e falar, opa, que vida é essa que eu tô levando? É assim mesmo que eu quero? Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Então, acho que depois veio o divórcio, né? A Dani primeiro, que ela tá contando, eu depois me divorciei, mais uma perda, mais uma frustração, né? A gente não casa pra se separar, a gente casou, a gente é de uma geração que a gente casou, né, com aquela expectativa. Então, a gente fez tudo direitinho, né, Dani? Conta aí, que a gente tava conversando mais cedo. A gente fez tudo direitinho. A gente tava conversando que quando me falam para ter juízo, eu falo, não me pede para ter juízo não, porque eu tive juízo a vida inteira e segui o script que me disseram que era garantido, se eu seguisse, sucesso total garantido. E aí eu fiz tudo como mando figurino, namorei por 6 anos, fiquei 15 anos casada, tive 2 filhos, estudei, me formei, tive no meu consultório, fiz mestrado, doutorado, passei no concurso.
Então, tava tudo certo, né? Eu tinha o meu salário fixo, tinha o meu marido, tinha meus filhos, sucesso garantido, mas de repente teve uns momentos que eu percebi que eu não estava feliz. A Rê teve um aborto, foi uma perda grande. Eu passei por um problema dentro do meu casamento importante, que foi a perda do emprego do meu ex-marido, que causou, ele ficou 6 anos sem trabalhar. E inicialmente eu busquei todas as forças para ajudar, para fazer sozinha. Sinceramente nunca senti aquilo pesado, né, de ter que dar conta da casa, mas não senti no começo, mas depois que os anos foram passando, isso começou a trazer uma distância entre o casal e acabou provocando o fim do relacionamento. Então foram perdas, né, financeiras importantes, que me levaram de uma situação financeira A para uma situação financeira B, muito pior, que eu nunca imaginei que eu pudesse passar, tendo feito mestrado, doutorado, faculdade, tudo aquilo. Ou seja, tudo certinho, né? Tava Como tudo deveria certo, ser. tava tudo garantido, ninguém me falou que ia ter esse baque financeiro no meio do caminho e que eu ia passar por dificuldades realmente que já não era mais esperada naquela altura da minha vida. Enfim, no meio disso tudo, a gente acabou indo buscar outras possibilidades de ganhos, de atividade, e comecei a questionar se valia a pena todo aquele script que eu tinha seguido, né? Então, isso que eu falo que ter juízo e seguir exatamente o que estava no script não garante a felicidade algumas vezes, porque talvez aquele script não era o script da minha vida, né? Não era o que eu devia ter feito. E aí eu comecei a ir numa busca dos meus valores, de quem sou eu, do que realmente me satisfaz, do que me faz feliz, qual é o meu motivo de estar aqui, o que brilha meus olhos. E aí a gente decidiu, então falei, vamos trabalhar junto, vamos fazer alguma coisa. E a gente sempre se deu muito bem, nós somos irmãs, é difícil ver irmãs que se dão tão bem, né? A gente realmente praticamente nunca brigou, né, Dani? A gente assim... briga de parar de falar uma com a outra, nunca, né? Isso nunca existiu mesmo. Brigas normais, que a gente tem as nossas diferenças. Mas muito mais do que brigar, o que a gente faz é se apoiar, o tempo né? todo, Então, assim, quando é minha dificuldade, eu ligo pra Renata, ou quando é uma dificuldade que ela tá vivendo, ela me conta, e a gente tenta um pouco ser apoio pra outra. A gente sempre deu colo, né? Ombro, colo, verdade, sempre deu colo, né? E aí a gente... Chora não, daí vai chorar. Não vou chorar não, eu sou chorona. Mas é isso, aí quando ela teve a ideia da gente fazer um curso junto, ela primeiro propôs para trabalhar com uma coisa que a gente trabalha, né? Que é a toxina botulínica, a parte estética, e vamos falar disso. E a gente começou a pensar sobre isso, e depois nós falamos, Dani, vamos compartilhar com as mulheres o que a gente tem aprendido, o que a gente está vivendo, o que a gente está aprendendo, porque é uma coisa sem fim, né, Dani? Essa progressão. E a gente começou a trabalhar nisso, pensar nisso, o que é que uma mulher quer, e o que é que uma mulher precisa, e o que nós queremos, né? O que faz a gente ficar feliz e tal, e o que fez a gente, o que nós aprendemos esses últimos anos que nos fez crescer, que nos fez amadurecer, que nos fez saber como buscar, onde buscar. E aí surgiu uma coisa maravilhosa, né? Que foi praticamente um presente de Deus. Eu acredito assim muito realmente nessa inspiração. Eu sou artista, sabe? Eu brinco no Mulheres Exponenciais, na nossa equipe, eu sou diretora de arte e diretora criativa. Agora eu pretendo ser um pouco mais planejadora também, porque a gente tem que aprender, né? Mas eu sou a mulher das artes. Então, mas eu fugiu o que eu tava falando. Eu sou diretora de arte. Não, eu sou diretora de arte, mas que eu tava falando, que eu inspirei, eu acho que foi uma assim, a gente pensou, vamos criar um método, vamos criar um passo a passo para ajudar, porque assim a gente pode compartilhar ferramentas, exercícios, coisas que a gente tem, vivências que a gente tem aprendido e que vão ajudar assim nesse caminho das mulheres que estão de repente aí sem saber o que é, não tô feliz, eu tenho tudo, eu casei, eu formei, eu tenho trabalho, eu tenho renda, mas o que acontece? Que vazio é esse?
O que está tá acontecendo que eu faltando, não estou feliz? Por que eu não estou feliz e não está tudo tão bem quanto eu imaginei que ia estar? E aí, daí que surgiu E aí a esse gente começou método. a pensar que devia existir um caminho, que para a coisa ficar didática, talvez a gente tivesse que descrever um caminho, quais são os passos, aonde que a gente podia, como a gente podia desenhar isso para a gente conseguir passar para outras mulheres de um jeito um pouco mais didático, professoras que somos, né? Esquecemos de falar, né? Porque eu falei que eu sou médica dermatologista, fiz minha residência em dermatologia na USP de Ribeirão Preto, onde fiz mestrado também. Voltei para Uberlândia, que é a minha cidade natal, e lá estou como dermatologista e como professora na Universidade Federal. Sou atualmente chefe do Serviço de Dermatologia da Universidade Federal de Uberlândia e supervisora do programa de residência médica. Então, só para contar que eu sou professora já há 11 anos, professora universitária. A Dani deu aula também durante... Eu sou dentista, fiquei no consultório inicialmente por 4, 5 anos. Depois, tenho uma grande paixão por ensinar, então, ao tentar fazer alguma especialização na área de odontologia, inicialmente eu vi que o que eu mais gostaria de fazer era dar aula, e aí por isso fui para a área de docência, fiz mestrado e doutorado em ciências na USP, em São Paulo, e depois desse período fui morar em Brasília, dei aula em algumas faculdades particulares durante 12 anos, até que passei no concurso e hoje sou coordenadora de pesquisa em saúde do CNPq. Então, a ciência sempre esteve presente na minha vida, sempre, né, tanto na pós-graduação quanto agora, mas a docência, embora agora não esteja atualmente em sala de aula, sempre foi muito importante e sempre foi uma coisa que me deu muita alegria. E quando nós fomos fazer o exercício de propósito, isso eu já tinha feito em algum momento na minha vida, Roda da Vida, os exercícios de buscar o propósito de vida, foi muito parecido, que o meu veio o cuidar e o ensinar, e o seu é o igual. Não, mas então teve algum... Eu lembro que tinha ensinar. O ensinar era dos dois, mas o meu era cuidar, você era cuidar também? Era ensinar também. Então, assim, veio muito parecido, e olha que nós somos da área da saúde, né, profissionais da área da saúde, então o cuidar faz parte disso, e o ensinar, a Dani tinha sido professora, eu ainda sou professora, então assim, tinha tudo a ver. E aí veio então passo a passo, né, Dani? Um dia a gente estava tentando assim, a gente já sabia o que a gente queria, mas a gente ainda não tinha desenhado um formato, dado nome mesmo, para aquilo, ou tinha colocado todos os passos, né? Só que a gente sabia que a gente queria um método estruturado que pudesse ajudar a encurtar o caminho, né, para as mulheres, ajudar as mulheres a encurtar o caminho. Tô aqui perdida, não tá legal, quero uma outra vida, mas como é que eu faço? O que que eu faço? Para onde que eu vou? Com quem que eu falo? O que que eu tenho que fazer, né? Busco qual terapia? Que eu, né? Mudo de emprego, largo o marido? O que que eu tenho que fazer? E aí veio, um dia eu acho que eu tava dirigindo, e aí veio caminhar, veio uma palavra, caminhar. É porque a gente tinha decidido, a gente tinha pensado qual vai ser a frase, vamos pensar numa frase, o que a gente quer fazer, e a gente decidiu o que a gente estava criando era um caminho, a caminho do melhor caminho, né? Uma coisa assim. Então a palavra caminhar... Você acha que caminhar veio antes do caminho do melhor caminho, né? Veio antes, Veio depois que a gente chegou nesse caminho, que era realmente o que a gente estava buscando. Mas a palavra veio. Aí eu pus aquilo no papel e aí virou isso, que virou o método caminhar, que são 8 passos que se completam, né, Dani? A gente até arrepia, já teve várias situações assim da gente... A gente foi descobrindo esse caminhar juntas, a gente sabia o que a gente queria, mas a gente não sabia exatamente o que ia acontecer em cada passo, não foi, Dani? Exatamente. E ele foi se construindo, assim, ele foi se apresentando, sabe, de uma maneira assim, e aí foi muito como se a gente linda. tivesse que fazer um teste sem perceber, a gente não percebeu que a gente estava sendo um modelo do método que a gente ia passar a ensinar, né? Então a Renata criou o acrônimo, um significado para cada letra. E aí começamos na comunicação não violenta, fazendo vários cursos, várias dinâmicas.
que eu já aprendendo. conhecia, já tinha me apaixonado, e aí o primeiro passo do caminhar que é comunique-se melhor. Eu vou parar o vídeo agora, só um minuto, porque eu lembrei de quando a gente era criança. A Renata nunca deixou eu falar. É verdade. Ela não quer deixar eu falar. Não, é porque... é Quando verdade. a gente era pequena, eu preciso lembrar desse momento. Tem não tem Uma vídeo, fita cassete, mas tinha uma tá lá em fita casa. cassete escrita assim, falando assim, como Meu você pai se tinha chama? aquele- Ela não deixa, cala a boca! Não, eu sou mais específica, eu tô contando. Sabe Deixa eu aqueles, contar. sabe aqueles radinhos antigos? Sabe aqueles toca-fita antigos, assim, que era achatadinho, parecendo um retângulo? Aí meu pai tinha um daquele, então conta. Como que é? Então, aí lá na fita cassete tá escrito assim, como você chama ela? Renata, quando você tem 5 anos? Nem Eu lembro. tinha 3, você tinha 3 4. anos, eu tinha 4. E aí pergunta, como você chama, bem? Perguntando pra mim. Ela falou, ela chama Daniela, tem 4 anos. Ela, desde sempre, ela não deixa eu falar nada. É porque você era tímida, agora você não é mais. Agora eu não sou mais, ela continua não deixando eu falar. É verdade, né, mãe? Então, se vocês perceberem nos vídeos que ela aparece mais, que fala mais, já tá explicado que desde... Não, o vídeo eu apareço mais... Faz porque eu tô- 40 anos que ela faz isso. Não, o vídeo é porque eu tô gravando mais vídeo que você. É verdade. Tô dormindo menos. Então tá. Não, é porque eu continua. sou mais perfeccionista que você. Ela tem que estar com o cabelo super escovado e a maquiagem perfeita. Não é senão só ela não isso, grava tem que ter vídeo. lido 5 livros antes de gravar um vídeo de 30 minutos. É isso. Principalmente. Tá Então, enfim, deixa eu falar um pouquinho. Fora o cabelo, da minha... Fora o cabelo. Vocês cabelo... podem reparar que tem muito vídeo meu de cabelo preso, bem Eu jamais, basicão. meu jamais. E ela não. Então, Eu falo do enfim, caminhar. o que eu quero dizer é que a Renata então criou o acrônimo e a gente foi definindo o que era cada letra. Ela definiu no primeiro dia, né, a palavra, o que era. Mas até inicialmente o primeiro A era acredite, o segundo A era ame. E aí, na verdade, na sequência a gente foi entendendo que o auto-amor precisava vir antes do acreditar nos outros e na fé e tudo mais. Enfim, a gente foi então desenvolvendo cada uma das letras. E foi muito interessante, a Rê citou aqui que a gente arrepia às vezes, porque depois disso, de que surgiu o caminhar, a gente continuou fazendo curso. Na verdade, eu fiz há pouco tempo atrás, fui olhar os módulos todos que sou eu que ministro, isso que eu tô falando a minha necessidade de estudar muito antes de falar sobre alguma coisa, já fiz curso sobre tudo, já fiz curso de Ho'oponopono, de física quântica para o Acredite, fiz o curso de gestão de finanças e gestão pessoal, gestão de tempo para o Inspire-se. Então eu fui avaliar e vi que na verdade eu já fiz vários cursos para me fundamentar em cada um dos passos. E à medida que a gente foi estudando, aí foi ficando muito evidente de que fazia muito sentido tudo, aquela sequência, aquele conjunto de valores que serão trabalhados, né, em cada uma das letras. Se o nosso objetivo final é trazer a essa mulher, ou trazer esta mulher ao equilíbrio físico, mental e espiritual, esses 8 passos, eles são realmente os passos, nenhum a mais, nenhum a menos. Então aquilo foi determinado de uma maneira, por isso que eu brinco com a Rê, eu falo, você não criou isso não, você intuiu, alguém falou aí no seu ouvido, não foi você que criou, não pense que foi você que criou essa sequência. Você vê que eu sou artista, eu já falei, né? Mas a arte, quem é artista sabe que a gente nem produz arte, né? A arte é algo que é inspirado, porque quando eu escrevo poesia, as palavras vêm prontas na minha mente. Às vezes eu acordo de madrugada, de verdade, às vezes eu acordo, eu levanto, eu tenho que levantar, acender a luz, pegar um caderninho e anotar. Porque eu acordo com as palavras na minha cabeça, a coisa vem pronta. E quem é artista, quem compõe, quem escreve, relata isso muitas vezes, que a inspiração ela simplesmente vem. E a gente acredita, eu acredito muito que é algo que a gente intui, que a gente recebe, né, como um presente mesmo. E o caminhar, eu tenho certeza que foi isso também. E a outra coisa que a gente foi percebendo é que no primeiro momento, eu me lembro que eu falava muito, a gente vai se intitular Mulher Exponencial, a gente não está sendo arrogante demais, mas com o passar do tempo a gente descobriu que a mulher exponencial é a mulher que entende que tem pontos de melhoria, né, que enxerga suas sombras, suas dificuldades, suas falhas e que busca melhorar isso. Então, nós estamos bem longe de sermos as mulheres perfeitas,
Pelo contrário, né? À medida que a gente ia trabalhando cada letrinha na comunicação não violenta, a Renata estudava, mas Até hoje, mas brigava com a nossa mãe no dia seguinte. Não, ainda briga. Então, enfim. Não tem, é uma busca e é possível a gente aprender e se melhorar todos os dias e fazer a nossa parte todos os dias. A gente amadurece, a gente olha, mas acho que é o que você falou, é olhar para aquilo, olhar para as sombras, olhar para os problemas e dialogar com eles e falar, opa, peraí, como é que eu vou lidar com você para que eu me fortaleça, para que eu fique bem, para que eu esteja feliz, né? Para que eu esteja caminhando nessa vida consciente de onde eu tô indo. Eu acho que o mais importante é isso. É a vida que eu quero escolher pra mim, não que alguém escolheu porque tem que ser assim. Então é ter essa... e pra isso a gente tem que realmente olhar e falar, peraí, fazer um diagnóstico, como é que tá, o que tá bom, o que não tá bom, né? E aí você falou a questão do mulher exponencial. Vou só falar de novo, né? Vou só pegar o gancho aí do exponencial. Vamos falar de onde que surgiu esse freio de novo. Freio de novo. Olha, eu tô achando que eu tô ficando com um papel muito secundário nesses mulheres exponenciais. Ah, não, é porque eu sou a diretora de arte e criação, então eu vou falar qual é o meu papel, que a Renata falou que ela é diretora de arte, tá? Eu faço uma parte do planejamento, eu organizo as reuniões e faço ela voltar para a terra nos momentos que ela viaja na arte dela. Então ela tá lá mexendo nas cores e pensando no que vai ser aquilo, da energia do universo. Eu falo, ok, entendi, vamos aqui voltar a escrever. Vamos voltar para a pauta da reunião? Ó, a pauta hoje é assim, esse papel é da Dani, de puxar a equipe para... Porque a equipe não são só nós duas, vou puxar a equipe... pôr os pés no chão, né, Dani? Que bom, isso né? mesmo. E aí é aquela história que é importante mesmo ter todos os papéis, né? Pra gente conseguir ter. E aí, essa é lá uma das nossas dificuldades, né? Minha, especificamente, do Mulheres Exponenciais, às vezes a gente pensa, qual é a dificuldade dessa mulher? E eu falo, a minha principal é a dificuldade de fazer a gestão desse meu tempo, de conseguir ser mãe. A gente também não falou sobre os nossos filhos aqui, nós duas somos mães. Temos um filho mais velho e uma filha mais nova, de idades um pouco diferentes, mas que ainda são crianças. Meu filho mais velho está entrando na adolescência agora, mas nós temos também, então, os filhos, temos profissões para administrar e a gente quer cuidar da gente também e a gente quer se relacionar com amigos, com outras pessoas, com a família. Então, uma grande dificuldade minha é fazer essa gestão. E para conseguir ter esse equilíbrio, eu quero meditar, eu adoro meditar, e que momento eu vou fazer isso? Então, o que a gente começou a perceber é que o método Caminhar, ele estava sendo um processo de cura para a gente, inicialmente, e também a gente começou a entender que a gente precisava passar por essa cura. É por isso que o método Caminhar, a gente vem anunciando ele há um tempo, mas a gente não sentiu que estava pronto para poder passar ele para as outras pessoas enquanto a gente não tivesse vivido todo o processo. Então, cada uma das letrinhas a gente foi vivendo, foi passando, foi melhorando. Elas foram como se, eu até falei esse verbo, elas foram se apresentando, né? O método ele foi se apresentando pra gente, se mostrando... necessidade de melhorar em cada um daqueles itens. E se mostrando muito rico, assim, muito maravilhoso mesmo para nos ajudar, né? E só para falar de exponenciais, de onde veio isso, né? Quando a gente começou a trabalhar com a ideia de trabalharmos juntas e fazer um curso, né? Que a gente decidiu, não, então a gente quer fazer curso, vamos trabalhar junto, vamos fazer curso online. A gente pensou no nome, na verdade esse nome surgiu para o grupo do WhatsApp, né, Dani? Nem foi assim, Você lembra o nome do livro? A gente estava lendo um livro. Eu estava lendo um livro, audiolivro, tá, gente? Que a pessoa não para, a mente trabalha 24 horas por dia. Eu estava dirigindo de Uberlândia para Brasília, Uberlândia, com audiolivro, que eu adoro. Quem não usa audiolivro, use, porque de ir para o trabalho e voltar, eu escuto vários livros que às vezes não dá tempo mesmo. Tempo, né, gente? Quem é mãe de 2 meninos pequenos, trabalha, cuida da casa, de tudo, divorciada ainda, então é tudo eu mesmo, né, também. Tempo é, assim, o bem mais valioso que a gente tem. Então, não tem tempo. Eu adoro ler, sempre li, estudei muito, li muito, mas muitas vezes não dá tempo de pegar o livro, abrir a folha. Então, audiolivro, hoje em dia tem vários aplicativos e várias opções, catálogos com muita opção. Enfim, eu estava escutando um livro chamado Organizações Exponenciais, que é um livro que fala da mudança
da mentalidade das empresas, do tipo de empresa, né, do empreendedorismo do século XX comparando com o século XXI, como que mudou e como que as empresas hoje funcionam mais horizontalizadas, sem a presidência, a vice-presidência, aquele hierarquia tão grande, uma coisa mais colaborativa e tudo. E aí eu vi aquilo e falei, nossa, é isso, né? A gente quer isso, eu quero uma empresa com essa mente aberta, com comunidade, com colaboração da comunidade, das pessoas. Eu quero uma empresa que possa crescer com a ajuda dos próprios usuários. E é isso que são as organizações exponenciais. E aí, quando eu fui montar um grupo do WhatsApp pra gente falar sobre, né? Falei, não, então nós duas vamos montar um grupo pra gente marcar nossas reuniões, a gente vai conversar sobre isso. Aí eu peguei e falei, bom, mulheres exponenciais. E pronto, foi tão lindo, maravilhoso que ficou, né? Ficou, foi o grupo do WhatsApp, e aí assim foi o curso, e assim foi caminhando, né? E a gente está nesse processo há mais de um ano, né, Renata? Pelo menos 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, mas agora a gente sente que estamos prontas para poder dividir isso finalmente com outras mulheres, porque ele está mais maduro, o método Caminhar, a gente tem já mais definido de maneira didática como passar isso para outras pessoas. E nesse melhor ano e meio nós fizemos também muitos outros cursos, muito aprendizado, muito crescimento sempre individual e o melhor de tudo é que a mulher que for participar disso com a gente não vai demorar 1 ano e meio para aprender e pegar o curso maduro em apenas 8 semanas, né? Um passo por semana, e a gente vai poder encurtar esse tempo. Então, além de ter aprendido muitas coisas, a gente conseguiu fazer de uma maneira que agora a gente vai poder passar isso para outras mulheres, para que elas possam usufruir isso numa redução de tempo muito grande, né? De uma maneira mais objetiva. A ideia foi a gente pegar o que a gente aprendeu e vem aprendendo, aquilo que realmente faz diferença, e a gente simplificar numa linguagem, a gente pegar o que tem validação científica, o que tem um respaldo, que realmente funciona, mas simplificar de uma maneira que fique fácil de entender, fácil de executar. E não quer dizer que da noite para o dia a gente vai estar, como a Dani falou, perfeito, não vão ter problemas, porque não é sobre isso, né? Infelizmente a nossa vida, a gente vai enfrentar conflitos e problemas sempre, isso não vai acabar nunca, mas a gente aprende. É aquela velha história que como a gente lida com as coisas que acontecem na vida da gente. Muitas coisas a gente não tem controle, né, do que vai acontecer. Muitas das coisas da nossa vida, a grande maioria, na verdade, a gente não tem controle. Se a gente vai perder o pai, se a gente vai perder um parceiro, um filho, né? Se a gente vai perder o emprego e o que vai acontecer. Então a gente não tem controle, mas a gente pode sim controlar como é que a gente vai lidar e reagir com as dificuldades, os conflitos, as adversidades. E é sobre isso, sobre tudo isso, o método Caminhar e Mulheres Exponenciais. Tem sido pra gente, no último 1 ano e meio, a nossa menina dos olhos, né, Dani? Sim. A gente trabalha, sim, né, no nosso trabalho público, na nossa função, pela qual a gente... A profissão que a gente escolheu e pela qual a gente tem amor, mas a gente tá, assim, no momento apaixonada por mulheres exponenciais. Tudo que a gente queria fazer o dia inteiro, a gente dorme e acorda pensando nisso, falando sobre isso, trabalhando nisso, né? E perceber que a gente pode ajudar na transformação que acontece em cada uma das mulheres que entram em contato com o método, com cada uma dessas informações. A gente viveu a experiência também de fazer um desafio, a gente fez um desafio que tinha 15 ou 16 mulheres, se não me engano, algumas outras entraram, era pouco mais de 20, né? Mais de 20. Mas que participaram efetivamente, acho que 15 a 16 mulheres. E participar no dia a dia foi uma experiência, né, de troca de informações ali. A gente pode perceber que nós fizemos o desafio por 1 mês e a gente percebeu que realmente em 30 dias, claro que ali não pôde ter a profundidade que o método Caminhar tem, que o curso todo do Mulheres Exponenciais tem, mas ali foi o nosso laboratório e a gente
Foi antes da gente lançar o curso, né? E mais ainda agora, na verdade, assim, se já era nossa menina dos olhos, quando a gente percebeu que em 30 dias com aquelas mulheres a gente pôde transformar ou plantar alguma sementinha dentro delas e entender como a gente podia ter algum valor a acrescentar na vida dessas pessoas. Então, assim, isso realmente, eu falei em valores, isso realmente não tem preço. E aí é por isso valor, que a gente né? só tem valor. Então, quando a gente pensa na possibilidade de fazer isso crescer exponencialmente, de atingir muitas outras mulheres, assim, hoje um sonho para mim, e eu tenho certeza que eu vou chorar agora. Agora eu vou. E eu tenho certeza que ele vai acontecer, porque se a gente quer dar informação, transformação, eu tenho certeza que tem muita gente que quer receber. E eu acho que eu te ouvindo falar aí, Dani, eu pensando aqui, que é missão mesmo, né? Que a gente, quando a gente estudou a questão do propósito, como eu já comentei aqui, essa missão do ajudar, do cuidar, do ensinar, que é a nossa missão, né? Que é muito parecida, a gente poder estender a mão e ajudar, porque eu sou assim, a Dani, então, é o tipo de pessoa, a gente é o tipo de pessoa que qualquer um que passa na frente e pede qualquer ajuda, né? Tá na nossa essência, tá, né? Tá Na verdade, no coração, né? Às vezes a pessoa nem pede, né? A gente sai oferecendo ajuda e a gente faz o que precisa para ajudar quem está em volta, seja os nossos alunos, amigos, as pessoas que estão, a gente sempre, né, tá lá no grupo do WhatsApp. Gente, alguém tem uma indicação de não sei o quê? Nossa, parece que eu tenho uma urgência de fazer isso, né? Então é da nossa natureza mesmo. E a Dani se emociona e eu me emociono. Eu sou chorona mesmo, eu devo chorar em vários vídeos ainda aí pelo YouTube da vida. E eu me emociono também, cada dia mais, vendo que como a gente está aqui na maturidade dos nossos 40 e poucos, conseguindo olhar para isso, que é o nosso propósito, é a nossa missão de vida, e conseguir fazer isso, né? E isso realmente nos preenche, tem nos deixado felizes. Eu tenho trabalhado muito, mas é aquele trabalho que não pesa, que não cansa. Eu acordo mais cedo e trabalho 1 hora, 2, 3 horas a mais. Feriado, fim de semana, e tendo um tempinho, tendo uma folguinha, eu tô gravando vídeo, eu tô estudando, eu tô lendo, eu tô produzindo, eu tô editando vídeo. E isso não me cansa. Muito, mas parece que a Renata fala mais que eu. Não me cansa. Você achou? Eu sempre achei que eu falo muito, sempre. Eu, até por ser professora, tá? Então eu tô às vezes no meio de algumas amigas. Muito. Eu falo muito, mas você fala mais do que eu, porque se ela não me deixa falar. Eu não consigo. Ainda bem que a gente grava separado, uma em Brasília, outra em Uberlândia, porque se fosse junto sempre, acho que eu ia ficar bem calada. Não, tá bom. Acho que é isso, né? A gente queria se apresentar e dizer de onde viemos e para onde vamos. Na verdade, a gente não sabe exatamente onde é que a gente vai parar. Eu acho que a gente não para fácil. Não, a gente não para não. Mas é isso. Um beijo e se você não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Aproveita, toca o sininho, badala o sininho para você receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E siga Mulheres Exponenciais nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, Telegram e por aí vai. Tudo que aparecer, a gente vai estar lá. A gente vai colocar aí, todo mundo vai ficar sabendo. Porque esse vídeo vai ficar muitos anos no ar, você sabe, né? Forever. Então, enquanto assistir o YouTube, então, tudo que aparecer, a gente vai estar lá. Isso mesmo. Então é isso. Até.